Enfim, o que vocês descobriram desse lance todo? Eu lembro quando eu comecei a tratar do caso em outubro, eu já vim com as histórias das grandes festas do Vorcaro, né? E do modus operandi e do tipo de mulher que ele recrutava, porque tem muitos tipos de modelos à disposição por aí. Existem aquelas modelos que o jogador de futebol gosta, que são muito, vamos dizer, muito in your face, assim, muito na cara. Ok, essas moças aqui, elas estão aqui pelo trabalho, estão aqui pelo job. O Vorkar era um pouco mais refinado. Ele, fez importações do universo ali do leste europeu, países nórdicos. E eu tive amigos e amigas que estiveram próximos dessas festas, desses eventos, e conheceram pessoas que estiveram próximos. Não querem revelar, mas falam, Renan, tá aqui, ó, tá aqui o convite, tá aqui participar, tem tudo. Daí eu comecei a falar, pô, isso aqui é quente, isso aqui é verdadeiro. E aí eu comecei a falar, sabia que poderia ter consequências. Um cara do universo aí do Vorkaro mandou emissários atrás de mim. Primeiro sendo simpático, você tá indo bem na campanha, você precisava de ajuda com estrutura. Aí esmola demais, né, quando esmola demais o santo desconfia. Eu falei, quem quer me ajudar tanto assim, né? Aí depois eu fui entender, tá, daquele sujeito. Então aí eu comecei a tomar cuidado, mas depois vieram, vamos dizer, algumas broncas, né? Tipo, gente, ô Renan, toma cuidado, amigo nosso estava na festa, Renan. Porque o universo político de Brasília, especialmente do Centrão, estava muito presente nessas festas. E, poxa, meus amigos concorreram a deputado federal, vereador, em muitos partidos que hoje estão no que a gente chama de Centrão. União Brasil, Progressistas, dentre outros. E muitos líderes desse tipo de partido estavam presentes nessas festas e se divertiram bastante. Fizeram tudo o que se espera numa festa dessa natureza. Então, eles estão preocupados com essas repercussões. E assim, é uma repercussão desabonadora. Naturalmente, estamos falando aqui de atos sexuais consensuais entre adultos, né? Não é, em tese, problemático, mas dentro de um contexto republicano, quando são autoridades da república sendo compradas em grande medida por um banqueiro que obtinha favores e fazia negócios baseados nesses favores, sim, isso é de interesse público. Então, essas festas, na real, muito mais do que a fofoca, elas são de interesse público, porque a gente está falando do modus operandi de cooptação de autoridades da república via também sexo. Sexo era a embalagem por trás do presente, maior que era grana pura e simples. E você acha que tem... Brasília tá mesmo? Às vezes a gente vê alguns tweets ou algumas coisas no sentido de falar Brasília tá em pânico com o celular do Vorkar e tal. Acho que com certeza essas festas deviam todo mundo deixar o celular, ninguém entrava e tal, devia tomar. Mas você acha que ele pode ter elaborado algo mais para poder ter esses políticos na mão em relação a isso? Assim, você acha que teve uma engenharia também pensada sobre isso? Teve, assim, quando eu soube, assim, eu posso falar com certa tranquilidade, porque uma jornalista da Folha já revelou, inclusive, o nome de como eles se referiam às festas em Trancoso, que era o Cine Trancoso, né? E o Cine Trancoso não é porque ninguém assistia um Netflix lá em Trancoso, né? Eles alugavam casa, depois tinha a própria casa do Daniel Vorcaro, mas essas festas aconteceram mais de uma vez. E nas festas em geral, não só lá como festas aconteciam, tem até um prédio na Faria Lima comercial que eles usaram para fazer festas. Essas festas, eles deixavam o celular na porta. Mas o cine se refere a outro tipo de filmagem, que aparentemente, né, e tudo leva a crer, as filmagens tocadas pela própria turma do Vorcaro. E ali ele, né, poderia, vamos dizer, ter meios de ação para poder trabalhar o convencimento dos amigos dele, caso eles deixem de ser amigos dele, né, em bom português. Então, a gente soube, assim, eu soube isso do segundo semestre do ano passado. E tem muita gente, a questão é, muita mulher participou da festa, muita mulher gringa participou, com pouco interesse na política nacional, mas teve mulheres brasileiras que participaram. E teve toda outra cena que foi criada. Eu já comentei, é público também que eu comentei sobre isso. Tinha o Fabiano Zettel, que tinha uma empresa que era a Moriá, que era uma empresa que basicamente investia em outras empresas ali. Sim. E a Moriá, ela comprou, por exemplo, ela ajudou a tocar uma academia que tinha ali no jardim, nos Jardins Alessandro, que algumas das gostosas que costumavam frequentar essa academia eram, vamos dizer, habituês desse tipo de festa. Tem uma correlação direta ali na coisa. Então, foi criado um aparato, vamos dizer, festeiro, ligado a esse universo, muito profissional da parte dele. E agora, vamos dizer, tem gente investigando isso, tentando descobrir que empresas foram chamadas para isso, quem foram as pessoas que ajudaram a articular. Porque não era uma operação pequena, era uma operação grande. Era uma festa que aconteceu em São Paulo, era uma festa que aconteceu no Rio, teve festa que aconteceu no Nordeste, teve festa em Brasília, teve festa em Portugal, em Lisboa, soube até por lisboetas, por portugueses aí da festa dele lá. Teve festa eu não sei se é Mônaco, esse negócio do Mediterrâneo no verão, teve festa por ali. Foi ali, inclusive, que o Vorcaro começou a ter contato com, vamos dizer, material humano de origem, vamos dizer, europeia, norte da Europa, leste europeu, e começou a fazer certas amizades. A Irina Shayk, que era a ex-namorada do Cristiano Ronaldo, esteve inclusive presente no camarote dele lá no Carnaval do Rio de Janeiro, acho que foi no ano passado,
por conta dessas amizades que eles foram fazendo nesses ambientes ali. Então, estamos falando de um cara que é profissional nisso aí. Não era tão profissional na gestão do banco, mas na gestão das festas e da computação, o cara era uma máquina. Cacete. Assim, nessa forma de cooptação, a gente fez um episódio recente sobre a história do Epstein, né? Obviamente, em outras esferas, mas tinha o lado de registrar para poder usar aquilo a favor dele, né? Numa determinada... Caso deixe de ser amigo, né? Enfim. Complexo, né? Porque o que pode desenrolar disso tudo, né? Quais são as consequências? Porque é algo que, embora não tenha um impacto político direto, né? Mas certamente você mexe com a sociedade, a maneira como ela enxerga, que já não é uma maneira muito boa de enxergar os políticos, e já começa a ter até uma visão ainda mais deturpada, né? Piorada, né? Sim, mas foi bom que descobrissem isso, porque a história do Banco Master, como pra muita gente ela é complexa, ela humanizou a história. Fala, entendi, tinha até isso. Aí as pessoas começam a tratar o tema de maneira mais simplificada, porque o escândalo do Banco Master na opinião pública, a real ele ainda não pegou. A opinião pública ainda não abraçou o problema do Banco Master. E tem uma série de problemas. O principal problema do Banco Master é o fato dele ser um escândalo ecumênico. E o que é um escândalo ecumênico? Tem centrão? Tem. Tem membros do STF? Tem. Tem membros da direita? Tem. Tem membros da esquerda? Tem. Como ele é ecumênico, o máximo que a gente vai ver é assim, pessoas de direita atacarem o envolvimento da esquerda no escândalo. Ou pessoas de esquerda atacarem o envolvimento da direita no escândalo. O exemplo, claro, para não ficar aqui só falando em termos genéricos. Tabata Amaral fez um vídeo falando sobre o escândalo do Banco Master. Só aborda a parte que cabia à direita. Governo do Bolsonaro, acho que citou ali o Fabiano Zettel, cita a Lagoinha e para por ali. Não entrou lá no amigo que foi no casamento dela lá com o João Campos, lá o Alexandre de Moraes, né? Não aborda o governo Lula. Lula recebeu o Vorcaro 3 vezes. Quando você viu agora, ontem teve um documentário da Brasil Paralelo sobre o assunto, só abordando a participação da esquerda. Esse escândalo que a esquerda sempre está presente. A real, esse escândalo pega todo mundo. Se a gente for pegar eu defendi a privatização da Sabesp. Cara, vamos me fazer ter que falar mal de uma privatização que a gente defendeu. O Guto, que é nosso deputado estadual aqui em São Paulo, trabalhou fortemente para a privatização da Sabesp. Quando a gente vê, a história começa a ficar estranha, porque envolve o Tanuri, EMAI. A coisa começa vamos dizer, a jogar lama em muita gente em muitos lados, e é no mínimo complicado, né? Então, é um escândalo que ele não consegue, por ele atingir todo mundo, ninguém consegue comprar de verdade a briga, né, de maneira objetiva pelo fim da impunidade nesse caso. E o acordão interessa a todos. Hoje, há um desenho de um acordão em que o Toffoli vira o bode expiatório e o resto todo mundo se salva e muda de assunto e vamos pra briga eleitoral. Porque não interessa hoje pra ninguém andar com esse tema. Pra ninguém. Pro Lula, se o tema puder morrer agora no Toffoli, é o suficiente. Se for pegar pro Centrão, então, ontem. Se for pegar o Alexandre de Moraes, acaba logo com esse assunto. Então, em tese, entregar a cabeça do Toffoli seria, vamos dizer, um mínimo denominador comum que agradaria a todos. E aí eles fogem do assunto, tenta ver eventualmente um tema de uma anistia mitigada ali, aquele PL que tá lá na Câmara, e o jogo que segue. É isso que todo mundo quer. Mas é uma pena. É uma pena porque a credibilidade institucional do Brasil, ela foi colocada completamente em xeque. Eu acho que o Brasil é um país em que não há um senso objetivo de justiça, ou seja, a insegurança no Brasil, a insegurança jurídica no Brasil é bizarra. O Banco Central, assim, a pouca credibilidade que o Brasil tem institucional para receber investimento estrangeiro residia também no Banco Central, e eles quase jogaram o Banco Central no lixo. Houve agora uma tentativa de nomeação do Otto Lobo na CVM. A real é o seguinte, estavam colocando um cara que ficou advogando pra turma deles ali na CVM. Eu vou falar de maneira clara. E a gente vai ficar permitindo isso. Então, ou seja, a credibilidade institucional do mercado imobiliário brasileiro sendo jogada completamente no lixo. E as pessoas não se rebelam, as pessoas não se revoltam. E a real é que há um torpor. Eu vejo muitas razões pro torpor. Eu tô nessa atividade política há muitos anos. E eu acho que a partidarização dos escândalos, ela é problemática. Na época da Lava Jato, quando as pessoas saíram às ruas e derrubaram o PT, as pessoas não estavam assim, não, para aí, chegou no Aécio, não mexe no Aécio. Não, as pessoas comemoravam quando a operação pegava gente do PSDB também. Agora não, a coisa tá muito partidarizada. Então uma pessoa de direita só quer ver assim, o que o Lula tem a ver com isso? Não, a gente vai chegar no Lula, calma. Tá, mas e a parte que é concernente ao governo Bolsonaro? E o João Roma no governo Bolsonaro? E decisões que saíram do governo Bolsonaro, ou nomeações, ou indicações, ou parceiros, ou ministros do governo Bolsonaro que participaram do lobby do Banco Master, não vamos falar? Não vamos falar da relação da Lagoinha lá com os Zettel, das doações dos caras? Assim, é assim que vai funcionar?
O crédito cesta do PT também, o PT vai fingir lá, a esquerda, não, vamos defender a democracia aqui, então não vamos falar do crédito cesta nem do Alexandre de Moraes. Isso é bizarro. É um caso muito bizarro. E eu acho que institucionalmente o Brasil ficou por um fio nessa história.